Fala, meus caros! A cidade de Montes Claros sediou o primeiro encontro norte-mineiro de processo civil, com o apoio das faculdades Santo Agostinho, realizado e promovido pela SESI. E nós, do Fadiza Play, recebemos aqui hoje para uma entrevista o professor Maurício Cunha, que tem doutorado sanduíche na Universidade Nacional Nova de Lisboa e é juiz de direito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, além de ser autor de livros voltados à disciplina de processo civil. Esperamos que todos gostem e apreciem o nosso bate-papo. Olá, Dr. Maurício Cunha. É com muito prazer que o canal Fadiza Play o recebe. Seja muito bem-vindo à nossa instituição. É uma honra tê-lo aqui e esperamos que volte novamente. Bom, para iniciar nosso bate-papo, que hoje vai tratar sobre processo civil, esse novo processo civil que a gente vê no nosso país, qual a importância, a necessidade de uma construção mais principiológica? Qual a importância dos princípios no nosso processo civil atual, tendo em vista, por exemplo, e principalmente a Constituição, né? Perfeito. Bom, gente, antes de mais nada, quero agradecer imensamente pela oportunidade, Lucas, Igor, agradecer ao Marlon, ao professor Rafael, todos da Fadiza, né? Essa oportunidade de estar aqui e conversar um pouquinho sobre aquilo que eu mais amo, a minha paixão, que é o direito processual civil. Nós estamos vivendo uma nova era do direito processual civil, usando uma expressão do professor Cândido Rangel de Damarco. A nova era do processo civil, uma obra que ele tem, e uma era que se traduz, como muito bem mencionou o Igor, por essa constitucionalização do direito processual civil. Mas não que seja algo inerente ao novo CPC. Já se falava em constitucionalização do processo, ou processo civil constitucional, um processo civil voltado à Constituição, né, com os olhos voltados para a Constituição, há muito tempo. O professor José Alfredo de Oliveira Baracho, um jurista mineiro, já falecido, infelizmente, ele deixou um legado para todos nós, que é uma obra chamada Processo Constitucional, salvo engano, era publicada pela editora Fórum, onde ele já dizia: nós precisamos olhar para o processo civil, mas também com os nossos olhos voltados para a Constituição Federal. E ele enfatizava a necessidade de uma obediência às chamadas normas fundamentais. É aí que a gente entra respondendo a pergunta do Igor. Por que o novo CPC traz no como seu abre-alas, chamemos assim, as normas fundamentais do processo civil? Justamente para enfatizar essa necessidade de obediência ao que a Constituição Federal já disciplina há muito tempo, no que diz respeito à sua base principiológica. Tanto é que no artigo 1º do novo CPC, nós temos a redação de que o processo civil deve ser ordenado, disciplinado, interpretado de acordo com as normas constantes na Constituição Federal, né? E a partir daí, que aí vem o segundo, vamos dizer assim, o gancho, a partir daí a gente já começa a compreender que toda essa base principiológica dentro das normas fundamentais, que vão desde o artigo 1º até o artigo 12, na minha humilde concepção, tudo aquilo se aplica a todo o processo. Não só o processo civil, porque a gente sabe que o CPC também tem aplicação subsidiária ao processo eleitoral, ao processo administrativo, tributário e por aí vai. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que não haveria terminologia melhor para a gente começar o novo CPC do que normas fundamentais. Eu faço apenas uma ressalva. É muito importante que nós saibamos distinguir normas de princípios e de regras. São três situações distintas. Princípios e regras, na verdade, são espécies do gênero normas. Como diz o professor Humberto Ávila, ele tem uma obra famosíssima, para mim a melhor obra sobre princípios que nós temos no mercado, chamada Teoria dos Princípios, né? É uma obra densa, não é uma obra de fácil leitura, não, mas ele fala isso. As normas são o gênero, por isso que o capítulo abre alas do nosso novo CPC é intitulado Normas Fundamentais. E o que nós temos do artigo 1º até o artigo 12 são princípios e regras dentro do capítulo das normas. Vejam que interessante. A gente tem repetição de princípios que estão na Constituição. Por exemplo, o artigo 11, trazendo a fundamentação das decisões judiciais, já está na Constituição. O artigo 11, falando da publicidade, já está na Constituição. A gente tem a isonomia, a gente tem a boa-fé processual, tudo isso a gente já tem na Constituição. E temos o artigo 12, que não é um princípio, é uma regra. O artigo 12 é aquele que fala da chamada ordem cronológica de julgamento, né? Que era para ser obrigatória e agora passou a ser preferencial, né? Já houve a reforma durante o período de vacácio, né, do novo
do novo CPC. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por que do 1º ao 11 são princípios e o 12 é uma regra? Porque os princípios se diferenciam das regras pelo fato de eles terem aplicação ilimitada, ao passo que as regras elas têm uma aplicação limitada. Por exemplo, eu falei que o artigo 12 da ordem cronológica é uma regra. Por que é uma regra? Porque nós só temos a ordem cronológica no CPC. Ele é limitado. E aí a gente não pode dizer que é um princípio. Princípio é uma aplicação coletiva, uma aplicação geral. Desculpem ter me alongado, mas é mais ou menos isso. Claro que não. E eu acho indiscutível, assim, inquestionável, melhor dizendo, não indiscutível, inquestionável, que nós começamos muito bem o nosso CPC. Os 12 primeiros artigos dão as diretrizes, traçam as diretrizes básicas de tudo que deve acontecer ao longo de qualquer trâmite procedimental. Obediência a toda a base principiológica e as regras. Doutor Maurício, agora eu quero perguntar para você de um famosinho, podemos chamar assim, que é o artigo 149 e o inciso 4. 139 Exato. E o inciso 4. Famosíssimo. Que é os poderes artíficos do juiz. Exato. Para você, qual a importância desses poderes nas disposições dos juízes? Pois é, Lucas, eu até comentava, né, com os amigos aqui antes da nossa fala, que ontem, né, eu havia falado num evento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sobre os limites dos poderes judiciais do novo CPC. Eu tenho uma opinião muito particular, Lucas. O juiz sempre teve limites em relação aos seus poderes e deveres. Eu não chamo só de poder. Eu chamo de poder e dever, utilizando uma expressão do saudoso professor Barbosa Moreira, que recentemente nos deixou, infelizmente, um dos maiores processualistas que o Brasil já teve. Então, o juiz não tem só poder, ele tem poder, mas também tem dever. Tanto que o artigo 139, né, quando ele começa, o capítulo fala poderes, deveres e responsabilidade do juiz, não é? Então, é claro que o 139, inciso 4, é polêmico, né? E, aliás, vocês estão de parabéns pelo vídeo que fizeram acerca de juízes determinar a apreensão de CNH, de passaporte, cartão de crédito. É porque nós precisávamos realmente de um mecanismo, pelo menos na minha concepção como juiz, vou dar a minha opinião, precisávamos de um mecanismo mais eficiente para a satisfação do crédito, né, da parte exequente. A gente precisava. Nós temos devedores executados contumazes, né, e eu há 20 anos na magistratura percebo isso com uma certa frequência, ainda mais agora em sede de juizados especiais, a gente percebe até com maior nitidez. E o 139.4 fortaleceu, chamemos assim, né, melhor dizendo, esses poderes e deveres do juiz. Mas ao mesmo tempo que você infla os poderes, né, por outro lado, você incha também a responsabilidade, né? Inchar, inflamar, fazer crescer essa responsabilidade. O 139.4 é um ótimo mecanismo, mas ele precisa ser muito bem utilizado para que a gente não afronte garantias processuais, garantias constitucionais. Esse é o grande problema. Quando você começa a usar um dispositivo legal de uma maneira tal, né, que você não emprega limites, fica um pouquinho mais complicado. Cada caso é um caso. Eu gosto muito de olhar assim. Eu vou mais pela casuística, sabe? Existem situações em que os devedores são contumazes mesmo. Você não tem outra alternativa de falar, poxa, o cidadão está devendo, mas está indo para Paris todo ano, né? Está indo para os Estados Unidos todo ano. Você fala, pois é, vamos apreender o passaporte dele, para ver se de alguma forma a gente consegue atingir aquilo que nós chamamos de efetividade do processo. Né? Usando a expressão até do professor Cândido Rangel Dinamarco. Nós precisamos buscar uma atividade satisfativa. E, de repente, aprendendo um passaporte, de repente, aprendendo um cartão de crédito, né, do cidadão, quem sabe a gente consiga. Devedor é devedor em qualquer lugar, viu, gente? A gente tem só que tomar cuidado para não exacerbar na utilização do 139.4. Doutor Maurício, outra questão interessantíssima do novo CPC diz respeito à novidade em relação às tutelas provisórias. Como você enxerga essa nova configuração que o Código nos traz? Perfeito. Eu penso assim, Igor, na verdade, nós temos uma mudança, uma alteração de terminologia. Porque as tutelas provisórias, como o próprio nome sugere, são tutelas não definitivas. São aquelas tutelas que são analisadas numa cognição mais sumária, né, mais superficial, não tem uma cognição aprofundada. Tanto é que elas têm esse caráter de provisoriedade. Elas podem ser tanto de urgência quanto de evidência, não é? E as tutelas provisórias de urgência, elas se dividem em tutelas cautelares e tutelas antecipatórias, né?
as antecipatórias com uma característica de satisfatividade e as cautelatórias para resguardar determinada situação. As de evidência não, as de evidência já são aquelas que prescindem, né, na verdade, da demonstração do perículo in mora, você não precisa nem demonstrar, é só alegar o seu direito, está ali evidente, e você pode requerer em caráter incidental. Feita essa breve explanação, né, tudo isso está tipificado entre os artigos 294 a 311 do CPC, eu diria para vocês, meus queridos amigos, o seguinte: eu vejo as tutelas provisórias como algo um pouco mais rebuscado hoje do que nós tínhamos no CPC de 73. Por quê? Tutela antecipada. A gente tinha no CPC de 73. Com certeza o Lucas vai lembrar, porque ele estudou o CPC de 73, né? Então nós tínhamos a tutela antecipada lá. Então não é uma novidade em termos. Em relação às tutelas cautelares, tutelas provisórias de urgência, tinha o processo e tinha a ação cautelar. A gente não tem mais, né? Então agora ela foi inserida no âmbito, no bojo das tutelas provisórias. E com uma característica bastante interessante, né, em relação às cautelares, é que agora é tudo nos mesmos autos. Você pode pedir uma cautelar antecedente e o pedido principal vem nos mesmos autos. Antes você entrava com uma cautelar preparatória para depois entrar com o pedido principal, né, com a ação principal. Então essa é uma vantagem. Eu gostei, achei bastante interessante, até por questão de economia processual, celeridade. E uma grande novidade em relação à tutela antecipatória, que foi a estabilização. Só que a gente ainda não incorporou bem essa ideia, porque a gente importou esse raciocínio, esse pensamento do direito francês. Acredito que os amigos tenham conhecimento. É diferente a metodologia utilizada, adotada no direito francês em relação à estabilização da tutela antecipada. A gente trouxe para cá, e os operadores do direito, a gente trouxe e também fizemos as nossas adaptações para o direito brasileiro, mas o operador do direito como um todo ainda não se situou nela. Acho que vai levar um tempinho. A gente está com um ano e 6 meses do novo CPC, e está engatinhando, né? Ainda tem muita coisa. Mas eu gostei bastante e gostei da forma como hoje a gente está encarando essa possibilidade de tutela provisória antecipatória antecedente e tutela provisória acautelatória antecedente. Está ficando quase que, vamos dizer assim, está caminhando para ser bem esclarecido para todos nós, operadores do direito. Eu acredito que sim, é um amadurecimento, sabe, Igor? A gente assim, não pode entender que novos institutos, não obstante nós já tivéssemos algumas referências às tutelas provisórias no CPC revogado, né? Mas, por exemplo, a estabilização não é uma coisa que vai entrar da noite para o dia. Então, com o tempo as coisas vão se assentando. Mas eu acredito que estão muito bem tipificadas, 294 a 311. Eu não vou discutir aqui constitucionalidade, inconstitucionalidade, porque a doutrina fala, por exemplo, que o 311 em tese seria inconstitucional. Eu não sei porquê, assim, mas não é o momento para a gente discutir. Mas acho que com o tempo também os próprios tribunais vão dando, né, vamos dizer assim, vão sedimentando a questão. Professor, outro ponto bastante relevante aos acadêmicos e aos profissionais da área jurídica é o poder geral de cautela, né? Que é a manifestação dos poderes atribuídos ao juiz no âmbito das tutelas profissionais. Isso. Para você, no olhar do CPC nesse aspecto? Qual o olhar do CPC nesse aspecto? Pois é, o poder geral de cautela ele foi mantido, né? Se a gente olhar o 297, ele está lá. O 139, né, que foi mencionado, não deixa de ser né, um poder geral. No âmbito das tutelas. Das tutelas provisórias. De forma mais sumária. Exato. E também, o Igor e Lucas, para que a gente possa ter a satisfatividade, né, principalmente das tutelas cautelares, né? Por exemplo, foram mantidas ainda a cautelar de arresto, a cautelar de sequestro, né? Mas são como medidas, não como ações. As ações cautelares de arresto, sequestro acabaram. E não tem mais processo cautelar, né? Mas eu vejo que a manutenção do poder geral de cautela faz, na minha humilde concepção, faz muito bem para essa estrutura que se quer do novo CPC. É uma manutenção do que a gente já tinha no CPC de 73, agora temos no novo texto processual civil, e que também, como eu respondi a pergunta relacionada ao 139.4, Lucas, é preciso usar, perdão da redundância, com cautela o poder geral de cautela também, né? Para a gente não extrapolar muito. E em relação aos novos mecanismos que o nosso novo CPC traz, de que forma isso afeta o princípio da duração razoável do processo, a celeridade? De que forma o novo CPC, na prática, na sua atividade forense, eu consigo perceber, vem auxiliando essa questão da duração, que sempre foi uma questão polêmica no nosso Verdade, Igor. Eu fico pensando assim, qualquer pesquisa que se fizer junto ao público em geral, no que diz respeito a saber
qual é o maior problema enfrentado junto ao judiciário, todo mundo vai falar morosidade. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. 99,9% vai falar morosidade. Esse é o maior problema que eu enfrento em relação ao judiciário. Quando da elaboração do novo CPC, do início, PLS 166 de 2010, lá no Senado, 2009, final de 2009, começo de 2010, o ministro Luiz Fux, que foi quem capitaneou, né, esse novo CPC, vinha muito a público dizendo: o novo CPC vai resolver os problemas da falta de celeridade. E eu, confesso, eu era muito cético em relação a isso. Era não, sou ainda, sou. Porque eu não vejo uma legislação como sendo a responsável por trazer celeridade. Não é mudando um CPC que a gente vai trazer celeridade. E aí o ministro Luiz Fux, depois o projeto foi para a Câmara, recebeu o número 8.046, 2010, PL 8.046, lá ficou 4 anos e meio, quase 5 anos, e o ministro Luiz Fux falando: não, agora a gente vai ter mais celeridade, botando a audiência de conciliação e mediação logo no início do procedimento comum. E eu sempre me questionava, pois é, e hoje, até hoje, me questiono. Resumindo, e para ser mais objetivo em relação à resposta, não é através de uma nova legislação que a gente traz celeridade aos processos, aos procedimentos. A gente só vai trazer celeridade quando nós tivermos mais juízes, mais servidores, mais papel timbrado para imprimir os nossos atos decisórios, para quem ainda lida com processos físicos, né, e não processos eletrônicos, mais fóruns, mais... Ou seja, pessoal, estrutural, né? É estrutural. Não é uma lei sendo alterada, no caso um ordenamento sendo alterado, como foi o CPC, que vai trazer essa tão almejada, desejada celeridade. O contexto é muito mais amplo do que um simples ordenamento. Ô professor, tocando um pouco ainda nessa celeridade, agora os prazos contados em dias úteis, qual a sua opinião? Eu tenho uma opinião também muito particular, Lucas. Eu vou começar falando, se permitirem, por gentileza, em relação aos juizados especiais. Eu sou titular de uma vara de juizados especiais, né, na linda comarca de Poços de Caldas, fica lá no sul das Minas Gerais, quase estado de São Paulo. Sempre entendi que os prazos nos juizados, depois da vigência do novo CPC, deveriam ser contados em dias úteis. Eu não concordo que devem ser contados em dias corridos. Eu tenho 2 argumentos para isso, para justificar. O primeiro é que nós não temos nenhuma previsão legal sobre prazos na Lei 9.099. Não tem nada que fale sobre prazos. E segundo, minha segunda sustentação, é o fato de que nós temos a aplicação subsidiária do CPC à Lei 9.099. Ou seja, o artigo 219, que fala dos prazos em dias úteis, prazos processuais, não prazos materiais, ele é aplicável, sim, em sede de juizados especiais. Muita gente fala assim: mas isso tira a celeridade dos juizados. Não tira, eu posso garantir. Eu dou um exemplo. Qual que é o prazo para interpor um recurso inominado nos juizados especiais contra uma sentença civil que eu venha proferir? 10 dias. Se você considerar 10 dias corridos, serão, imaginando que não tenhamos feriados, são 5 dias de uma semana, 2 dias no final de semana da 7, mais 3 da outra. Se você considerar 10 dias úteis, são 5 dias de uma semana, tira os 2 dias do final de semana e 5 da outra. Quer dizer, um prazo terminaria na quarta ou outro terminar na sexta. Pois é, vamos trazer isso para a justiça comum agora. Era uma reivindicação já até antiga, da própria OAB, que nós tivéssemos alguns dispositivos que permitissem, por exemplo, né, que os advogados tivessem um pouquinho mais de descanso no período de recesso forense. Essa ideia foi trabalhada em conjunto com a necessidade de se estabelecer prazos em dias úteis também, né? E vocês sabem bem que agora os prazos ficam suspensos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Pois é. Mas tudo isso com o intuito de fazer com que nós tenhamos um trabalho jurisdicional mais qualificado. Quando você coloca prazos menores, quando você coloca aquele aperto, na verdade, olha, só pode ter prazo tanto e não pode ter um prazo dilatado, não pode ter um prazo ampliado, o prazo é legal, ele é próprio, fatal, improrrogável, etc, etc. Você trabalha sob pressão e você não consegue desenvolver um trabalho técnico qualificado. Penso, humildemente, que essa ideia dos prazos em dias úteis favorecem os advogados para que um trabalho mais técnico seja feito. O trâmite procedimental com os prazos em dias úteis, na minha concepção, não compromete
a celeridade. Funciona. Funciona, exatamente. Eu venho percebendo isso na prática há 1 ano e meio, embora seja titular de uma vara de juizados, tenho contato com todos os colegas da Justiça Comum lá em Poços. E eles falaram, já conversei com eles várias vezes, já falaram, olha, não estamos percebendo nenhuma diferença na prática em relação ao que era antes. Agora ficou claro um prazo um pouquinho maior, não comprometendo celeridade, mas a gente vê também um trabalho técnico um pouquinho mais qualificado. Às vezes, as razões recursais melhor elaboradas, uma contestação melhor elaborada, isso ajuda todo mundo. Professor, e para finalizar, nós gostaríamos de saber, nas suas perspectivas como magistrado, como o senhor enxerga na prática o novo CPC? Assim, no início, eu vou ser muito sincero, amigos, eu era um pouco, acho que é a segunda vez que eu utilizo essa palavra, eu era um pouco cético em relação à necessidade de um novo ordenamento processual civil. A gente já tinha o nosso CPC de 73, todo reformado, né, com as reformas pontuais, principalmente desde 94 para cá, a colcha de retalhos, né, que todo mundo fala, o nosso CPC era uma colcha de retalhos, mas funcionava muito bem. Tanto que eu fiz uma parte do meu doutorado, eu fiz um doutorado sanduíche em Portugal. E chegando lá em Portugal, até foi interessante, porque alguns colegas europeus com quem eu fiz amizade lá perguntavam, isso foi em 2011, para terem uma ideia, por que vocês estão fazendo um novo CPC no Brasil? Aí eu falava assim, é um projeto que começou com o ministro Luiz Fux e a coisa está desenvolvendo. Mas vocês não precisam, o CPC de vocês é muito bom. Mesmo com as reformas pontuais, ele é muito bom. A espinha dorsal do CPC de 73 era muito boa. Mas esse é um fato. Acabou o CPC de 73. Eu não posso mais ficar lamentando que ele foi embora. Chorando, né? Exatamente. Eu tenho que pensar assim, surgiu um novo CPC, chegou, tá aí, tem virtudes e tem vícios. Como todos. Toda a legislação tem. A legislação é feita por seres humanos, que são falíveis. Nós somos falíveis. Então, ao longo do tempo, imagino, nós vamos ter reformas pontuais, né? Imagino que, por exemplo, a audiência do 334, a audiência de conciliação, é um artigo que deve ter uma reforma, porque, infelizmente, é uma audiência que ainda não pegou do jeito que era para pegar. Então, nós vamos ter reformas pontuais ao longo dos anos. E esperamos, né, que, com isso, essas reformas pontuais adaptem o CPC a essa nova realidade. Pelo menos é isso. Mas hoje não é mais momento de lamentar. O CPC de 73 fez seu papel, fez muito bem, na minha humilde concepção. Lembrando que foi um CPC gerado numa época de ditadura militar, né, um momento histórico diferente, mas ele tinha uma espinha dorsal muito boa, excelente. Viramos essa página, agora é pensar no novo CPC. Não é a solução de todas as mazelas, mas ele está aí. Vamos aproveitar o que ele tem de melhor. Professor Maurício Cunha, é com muito prazer que o canal Fadiza Play te recebe e agradece pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui. Como eu já disse, esperamos recebê-lo novamente e tenha sucesso nessas nossas empreitadas diante do novo CPC que veio para reformar muita coisa e para revolucionar o nosso sistema, adaptando-se às disposições constitucionais. Claro, perfeito, né? Perfeito. Gente, muito obrigado. Imagina, o agradecimento é todo meu, Igor, Lucas, a todos da Fadiza. É uma honra. E quando precisarem, eu volto com o maior prazer. Né? Eu gosto muito de Montes Claros. Adorei estar aqui na Fadiza. Contem sempre comigo. E parabéns pelo projeto também. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Até mais.